paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje reunidos na residência do irmão João, que cedeu aqui para o nosso primeiro podcast, ID Podcast, está sendo criado hoje para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui hoje para debater um pouco com o nosso irmão João, cara que tem estudo, conhece a Bíblia, a palavra, é um jovem usado bastante por Deus, e vamos abordar alguns assuntos com ele. Está aqui o nosso irmão Daniel, cuidou da iluminação, cuidou da parte da filmagem, parte de áudio também, membro importante desse pontapé que nós estamos dando. E isso tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Então eu queria começar, João, perguntando o que é servir a Cristo para ti? Quando tomou essa decisão? Por que tomou essa decisão? E por que um guri tão novo está seguindo este caminho que muitos consideram ser um caminho já para pessoa de idade, quando tiver mais velho? Eu falo, mas depois vocês falam então. Primeiro, eu comecei a me convertir mesmo, comecei a ir na igreja ali com meus 5 anos. E quem me levava era uma tia minha aqui, a tia Débora, que talvez conheça, acho que sim, conhece. Sim. Tá. Daí ela me levava pros cultos infantis, na época não tinha culto infantil, mas no coral infantil e na EBD. E nós temos um grande destaque para EBD, que a EBD é umas bases da igreja, principalmente da igreja da Assembleia de Deus. Foi basicamente assim que eu comecei a ir na igreja, e ali com os meus 12 anos foi quando eu fui batizado no Espírito. E daí foi ladeira abaixo, mas foi base, começou assim. E vocês aí? Eu? Ordem. Vamos por ordem assim. Eu na verdade eu nasci dentro do lar cristão, né? Minha vida inteira, a gente era da Deus e Amor, minha vida inteira ia na igreja. Daí quando bateu ali uns 14 ou 15 anos de idade ali mais ou menos. Daí eu parei de ir, né? Parei normal, padrão ali quase. Parei de ir, daí fiquei esse tempo inteiro fora, 15, 16, 17, 18 anos, 19 anos, praticamente sem pisar dentro de uma igreja assim. Nunca deixei de orar, nunca deixei de buscar ali, pelo menos na oração, sabe? Nem lia a Bíblia também, não fazia nem questão. Só que quando eu conheci a minha esposa, eu acho que foi em 2020, eu acho. Não, quando eu conheci de fato, né? Entre 2019 e 2020 ali, mais ou menos nesse período aí eu comecei. Não, foi quando eu conheci ela ali que eu comecei a voltar de volta na igreja. Ela que me arrastou até, me levou pra dentro da Deus e Amor de novo. E daí eu comecei a ir devagarinho, e aí tô aí até hoje. Tá aí. Tô aí. E aí, tô aí. E aí, tô firme. Na verdade, o meu foi um caso muito contrário. O do Bruno foi... Cara, eu tava no mundo, não tava na igreja, não pensava em estar na igreja. Eu cresci dentro da igreja. Na verdade, eu cresci dentro da Universal. Minha mãe era da Universal. Nós estávamos sempre na Universal. A mãe mudou. Eu não quis mais ir pra igreja, nunca quis, na verdade. E então joguei boa parte da minha vida correndo rua fora. E num desse meio tempo, eu tava num baile funk. Lugar bom pra se converter. E eu conheci a minha esposa no baile funk. Nós se conhecemos lá. Se conhecemos num final de semana, ficamos no outro. E no ano subsequente, nós estávamos casando. Só que no meio desse processo, eu tava afastado. Comecei a trabalhar, ela começou a trabalhar. Mas eu sempre fui temente a Deus. Eu nunca fui de brincar com Deus. Porque eu sei que com Deus não se brinca. Então... A famosa criação dos crentes. Então nós ia na igreja de vez em quando, mas nada aquela coisa, sabe aquela que não te sente no lugar? Tu não te sente bem ali. Então a gente acabou parando, a gente acabou deixando de ir na igreja, eu e ela. E então, um certo dia eu me vi desempregado. Meu patrão tinha me mandado embora, me vi desempregado. E eu fui pra igreja. Fui ali, eu digo, hoje é quinta, hoje tem culto, vou lá. Me vesti, minha esposa perguntou, onde é que tu vai? Eu vou na igreja e já volto. Logo quinta. Cheguei ali na igreja, olhei, só irmã dentro da igreja. Falei, meu Deus, é uma reunião da semana, eu não vou entrar, eu quero ali, só tem irmã ali dentro. O medo, a mamãe. Aí eu, não vou entrar.
Aí fiquei ali na frente, lutando uma luta para entrar dentro da igreja, foi uma luta. Mas porém vem a irmã Verinha, pô, grande irmã Verinha, cara, tem um projeto social muito lindo ali na igreja. Ela me disse, Bruno, tu vem, me abraçou, me levou para dentro da igreja. E eu me sentei no último banco lá para não ser notado, justamente para isso. Eu, na verdade, eu também não sei o que eu fui fazer ali, essa mulher falou, eu vou na igreja. E uma irmã veio por detrás de mim, só que eu não sei quem é a irmã. Eu acho que foi a tua tia que falou comigo. E ela estava na porta, ela botou as mãos sobre meus ombros e disse, assim diz o teu Deus, Ele está te livrando, Ele está te dando livramento dos teus rins. E 30 dias tu vai receber uma ligação, e essa ligação é para a honra e glória do Senhor. E eu estava desempregado. E ali eu não tinha entregue minha vida para Jesus, eu assisti o culto e voltei para casa. Dentro de 30 dias eu recebi uma ligação. Foi da venda de um portão que eu anunciei. Vendi e com aqueles R$1.000 eu comecei o meu próprio negócio, que me sustentou durante um bom tempo. Então ali foi onde eu dei o pontapé e tô até hoje, 7 anos que eu tô congregando. Então Deus me resgatou de onde eu tava. Deus jogou a rede, pegou 2 peixes, pegou eu e minha esposa. Então com a minha ida pra igreja, minha esposa veio junto, por livre e espontânea vontade. Não obrigava ela a ir na igreja, nunca obriguei a minha filha a ir na igreja. Eu disse pra ela, tu quer ir, tu vai, mas tu toma ciência das tuas decisões. Eu decidi andar com Cristo, é bom. Agora se tu quer andar com Cristo, é uma opção tua. Se tu quiser andar no mundo, é uma opção tua. Por quê? Eu não obrigo a ir na igreja. Eu sou um pouco contra isso, porque na primeira oportunidade que a criança tiver, ela vai fugir. Assim como eu tive a oportunidade, eu não quis mais ir, eu fiquei um bom tempo afastado. Assim como foi comigo também, bem assim. Então, a minha filha hoje, eu chego em casa, onde é que tu tá indo? Culto. Ela vai nos cultos mais do que eu. Realmente, ela fica no som, ela ajuda. Então, ali Deus começou a transformar a minha vida. E até hoje continua transformando. Só um detalhe importante, não sei como é que tu queria se esconder. Os irmãos sabem, faz mais alto que eu, irmão. É grande, né? Passar desapercebido. Não tinha como se esconder, né? A irmã olhando o filisteu olhando. Pior, filho de Golias. Filho de Golias ali, eita. Mas, mano, servir Cristo não tem, assim, ó, não tem como explicar o que é servir a Cristo. Servir a Cristo é um relacionamento que tu sabe que tu vai ter aflições. Não digo com Cristo, mas tu vai sofrer por causa do nome de Cristo, por carregar este nome. Então é algo que não tem preço, porque no mundo a gente sofre. Nós temos um sofrimento lá no mundo lá. E aí quem diga que não, quem diz que é feliz no mundo é mentira, assim como quem diz que na vida de crente é mil maravilhas. Não é também. A gente enfrenta lutas, a gente enfrenta muita coisa, mas só que temos Cristo ao nosso lado. Ele nos guia, Ele nos ajuda, dá a mão quando a gente precisa. E só que lá no mundo a gente não tem. A gente sempre recorre a um vizinho, parente, a gente recorre a familiar, a gente recorre a amigos. E às vezes, nessa determinada correria, a gente não tem a ajuda que a gente necessita. Mas quando a gente recorre a Cristo, nós temos quem luta nossas causas por nós. E aqui eu pergunto pro João. Lá vai. Oi. O João tá com o que, João? Tá com... Eu esqueci. 19. Esqueceu a tua idade, olha. Mano, imagina quando chegar daqui a 10, uns 29. Valeu, vou estar caduco. Vai tá ruim. O João hoje ele prega, ele é professor da EBD, isso? O guri com 19 anos, tem uma chamada muito grande pela frente, já completou o IBE. São 4 anos de curso. 4 anos de curso, isso? 2 no básico e 2 no... Como é o nome? Alistado não. Jesus. Aplicado. Alistado. O que tu tem pra dizer pra juventude que tá começando e que ainda não começou essa caminhada, ou que nem pensa em começar essa caminhada? Do cristão? De ser cristão. Porque hoje o que o mundo prega? Que para ser cristão tem que é eterno, tu não pode mais se divertir, tu não pode mais sair, é aquela coisa que põe numa caixa quadrada e não pode mais nada. Só que na verdade não é isso. As pessoas olham para nós cristãos e vê pessoas que eles não podem fazer nada.
Só que no nosso ver a gente pode fazer tudo, a gente escolhe não fazer muitas das coisas que não é lícita para nós, que não nos convém fazer. O que tem para dizer para esses jovens que ainda não começaram, que não pensam em começar, nunca cogitou de estar na igreja, ou para aqueles jovens que ainda já estão iniciando a sua caminhada? Primeiro eu vou falar para os que já começaram. E esse aí eu vou olhar até para cá. Não seja chato. Que tem cristão chato. E essa a gente tem que diferenciar. Cristo, ele era muito firme nas suas posições. Mas nós vemos uma coisa, apesar de ter pessoas que não gostavam dele, as pessoas sempre estavam à volta dele. Mesmo ele tendo inimigos, vários inimigos, mas ele sempre tinha pessoas próximas, que apesar de ele ser rígido, elas gostavam de ouvir o que ele falava. Apesar de ele ser posicionado, elas amavam o que ele falava. Então nós devemos diferenciar muito isso. Muitas vezes o cristão, ele cria um problema que muitas vezes já no berço, que ele nasceu sabendo que aquilo é errado, só que não sabe por que é errado. E por ele não saber por que é errado ou por que não faz, muitas vezes ou ele vai para dois lugares. Ou ele vai virar aquele cristão, que pra mim às vezes não é nem cristão, a pessoa é uma pedra no culto que fica, não pode fazer porque é errado, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Ou vai direto pro oposto, que foi criada uma rigidez tão grande que quando ele vai extravasar, se explode. Então o que eu quero dizer? Fica em dois extremos, né? Dois extremos. Em dois extremos. Ou uma religiosidade monstra, ou numa perversão inigualável. E nós devemos diferenciar isso. Nós devemos entender que tudo que nós não fazemos é para o nosso bem e para o bem do reino de Deus. A gente não tem que entender disso porque Deus não gosta. Claro que Deus não gosta, mas não é só por causa disso. Tem muita gente que não faz as coisas por medo de ir para o inferno. Nós devemos fazer por amor a Cristo, não pelo medo de ir para o inferno. Porque não são obras que nos salvam, mas a fé em Cristo. Para os que não começaram, o cristianismo, a fé, Cristo, não é essa coisa que muitas vezes é passada na propaganda da TV. Não é essa coisa tipo, amém, aleluia. Não essa coisa forçada. O verdadeiro... Uma coisa que não pode fazer mais nada. Não, a pessoa, amém. Não, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé em Cristo é um lugar, é onde tu está na presença de Deus. E segundo as definições da própria Bíblia, em Deus habita toda a justiça, em Deus habita todo amor, toda a alegria. Então, na presença de Jesus, quando nós estamos na presença de Deus, nós vemos a verdadeira alegria. Nós temos uma prova do que vai ser o céu. É claro que não é sempre isso. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O cristão, ele tem a certeza que pode estar o mundo caindo, mas a alegria vem. Porque como é que alguém sem fé em Cristo pode ter essa fé de que o bem virá? Mesmo que a vida vá toda desregulando, tu sabe que no mínimo, no final, no último tempo, Deus vai estar te esperando. Mas no mundo a gente não tem essa fé. Por isso que nós temos muita depressão, ansiedade. Tem pesquisas que mostram que hoje em dia está explodindo o número de ansiedade, de adolescentes com ansiedade, depressão, crianças com ansiedade e depressão. Sim. E muito mais. As pessoas, por terem um coração vazio, elas começam a fazer perversidades que até a própria sociedade vê contra. Como a própria pedofilia, masturbação, pornografia. E tem gente que tem medo de falar disso, mas nós precisamos falar dessas coisas. Se posicionar contra essas coisas. Porque é algo real, né? É algo que acontece. Também é um caso que cresceu muito também. Divórcio, suicídio. E daí a gente examina uma coisa. Mutilação própria. Daí a gente examina uma coisa. O que é a narrativa do mundo? Que nós estamos vivendo o ápice da era. O ápice da humanidade. Claro, temos coisa boa. A gente tem internet. Pode ser bom, pode ser ruim. Sim. Nós temos acesso a informação. É uma ferramenta que usa. A gente... plataforma que usa. Isso. Nós temos a saúde. A expectativa de vida aumentou. Muito. Mas se a gente for ver a moral, a ética... Caiu e tá caindo cada vez mais. O amor tá se esfriando cada vez mais. Isso é profetizado na Bíblia. É profético. É isso. É bíblico, né? Aí a questão... Tem muitas pessoas que acreditam em cartomantes. Eles acreditam na espírita. Eles acreditam em leitura de cartas, búzios, mas eles não acreditam na Bíblia. Irmão, a Bíblia é um livro que rege a ética moral do mundo. Sim, o mundo ocidental todo foi baseado nisso. E isso é um... Mas se tu não acredita na Bíblia, pelo menos olha pra lei, né? Se vai olhar para as leis é todas praticamente tiradas da Bíblia.
Eles não tiraram aquilo do vento, né? Você só sabe que é errado furtar porque diz que é errado furtar na Bíblia e por isso existem as leis. E assim sucessivamente. Só te examinar uma coisa. Antes de Cristo, é claro que as pessoas sempre perverteram isso, mas qual que é o grau mais alto de moral? O de Cristo, que ele diz o seguinte: tu vai fazer tudo pelo teu Deus, mas tu vai fazer tudo que tu faria por ti, pelo teu próximo. Que a igreja é feita de pessoas, mas a igreja santa, a verdadeira igreja, não faria as atrocidades que as igrejas fazem, que igrejas fazem. Então que eu até esqueci que eu tinha pedido, mas tá. Isso. Voltando, Cristo, com a lei, com a moral dele profunda, trouxe basicamente... lembrei. Pera, voltando, ó. Lembrei. Muitas vezes a mídia, a sociedade traz a narrativa de que o cristianismo é o vilão, que Cristo, muitas vezes, que a igreja é a vilã. E nós vemos, como eu estava falando ali, tem casos que uma falsa igreja, que na verdade é a igreja, causou atrocidades em nome de Deus, ignorando totalmente o segundo mandamento, mas ok. Na verdade, quando eles falam assim, a igreja engloba não somente a Assembleia, engloba a católica, vai englobar todas as igrejas, porque quando fala igreja, os irmãos, todas os pastores... as denominações, na verdade, né? Não é eu dizer assim, por exemplo, uma coisa fica bem específica, eu sou policial, cursei e fiz concurso, não. Eu fiz o concurso da polícia, não fiz, eu fui qualificado, não fiz, então eu não sou um policial. Eu dizer que sou policial não vai me tornar policial, assim como uma pessoa se dizer eu sou pastor, não vai fazer dela um pastor. Abrir igreja, qualquer um abre, abrir um bar, qualquer um abre. Sim. Então, qualquer um pode abrir, e usando de má fé e levar as ovelhas à perdição. Sim. E através disso manchar o verdadeiro evangelho que foi deixado por Jesus Cristo, Sim. que é amar o próximo. Da mesma maneira que o João falou também aqui, é o se intitular cristão, né? Sim. Uma coisa é a gente se intitular, eu sou cristão, outra coisa é ser de verdade um cristão. É retribuir o mal com o bem, é amar em vez de odiar, em vez de brigar, é praticar os frutos do Espírito e não as obras da carne, buscar as coisas que são do Espírito, as coisas que são do alto e não as coisas que são da carne. Um exemplo moderno que aconteceu isso, que é aí onde eu queria chegar, que com as narrativas falando que a igreja é vilã, que o cristianismo é vilão, que o cristianismo é retrógrado, assim, a gente tem um grande exemplo na sociedade no século passado, nos Estados Unidos. Tinha um homem que é conhecido até hoje pela luta pelos direitos dos negros dos Estados Unidos, que é o Martin Luther King. E muitas vezes a gente vê o Martin Luther King, a gente só ouve o nome. Isso é estranho, que a gente não se aprofunda a ver quem é. Mas ele era um pastor batista, ele era um cristão. E a principal pauta dele contra o racismo não era pegar uma arma, macar e sair tirando no povo, mas era com amor. Os protestos dele não eram com violência, ele era contra a violência. Nós vemos que, a gente lembra muito mais dele, ele é muito mais lembrado nos próprios Estados Unidos do que, por exemplo, Malcolm X, que ele era um defensor também, ele era contra o racismo, só que ele aderiu a métodos violentos, a revolução, a briga, a rebeliões. E o cristianismo, a gente tem que ter isso. Cristo, ele veio para trazer uma revolução não armada, uma revolução santa, uma revolução de paz. Que na verdade muitos esperavam que o Messias viria, montaria um exército e destronaria os romanos, destruiria com tudo, né? E isso que muitas vezes as pessoas erram fazendo as atrocidades que fazem em nome da igreja, em nome de Cristo, porque elas não entenderam isso. Que o reino de Deus não é desse mundo, que o reino de Deus não é conquistado com espadas e exércitos físicos. E pela força também do próprio braço. Pela força, né? Não. Na verdade, quando a gente escolhe ser cristão, ninguém é obrigado. Eu não fui obrigado, acredito que vocês também não foram obrigados a ser cristãos. Mas foi por livre e espontânea vontade. É uma escolha totalmente voluntária. Sim. Totalmente voluntária. E a base para isso, para ser um verdadeiro cristão, é seguir o que Cristo disse. Que ele disse o seguinte: se tu me ama, segue os meus mandamentos. Isso é o básico. Se tu ama Cristo, tu vai dizer, eu amo a Cristo, mas tu não segue os mandamentos, como é que tu vai amar a Cristo se ele mesmo disse que para mim amar precisa seguir os mandamentos? E não é 1, 2, é todos os mandamentos de Cristo. Daí tu pode dizer, mas é impossível, nós temos o Espírito que ajuda. Mas nós devemos ter essa ideia de que só dizer eu sou cristão, não é o suficiente. Não adianta. E outra coisa, pros cristãos que novos, os cristãos que estão se convertendo, e os velhos também, que tem uns cristãos que, meu Deus. Não, que é o seguinte: não adianta nada, por exemplo, tu chegar na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho e chegar, eu sou crente. Não adianta. Do que adianta ficar, eu sou crente.
Daí a pessoa é crente, uma fofoca. É crente, mas briga. Mas puxa o tapete dos outros. Não reflete o que realmente tem que refletir. E daí envergonha o cristianismo. E envergonha Cristo. Isso é indignante. Que nem, por exemplo, mestres que ensinam coisas erradas. A própria Bíblia diz que neles estará o mais pesado juízo. Ou seja, mestres, pessoas que têm o dom de ensino, que têm o dom de trazer a doutrina, sobre eles vai estar o mais pesado juízo. A gente vê milhares de pessoas, mano. A gente vê pessoas com o dom da chamada, com o dom de atrair multidão, que tem uma boa palavra, tem uma dicção, sabe se expressar, sabe falar, mas pega aqui e inverte tudo. Sim. Inverte e leva algo que é incabível, algo que não tem cabimento, que não está na Bíblia. A gente vê como vários, não vou citar os nomes para não dizer que estamos atacando, que estamos dizendo, mas a gente vê diversas pessoas que a gente vê um dom nítido de Deus na vida da pessoa. Sim. E não saber, na verdade, se perder, né, com as ofertas desse mundo. Onde é que fala? Agora me fugiu. Lembrei. Que fala que no dia que Cristo vier, terão muitos que dizem: Senhor, eu expulsei demônios, eu preguei o teu nome. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Nós vamos ver, mas por que será que Jesus disse que não conhece? Porque eles não tinham a devida, eles não tinham entregado de fato a Cristo. Ou quem sabe um dia se entregaram a Cristo, mas depois se distanciaram, deixaram que as coisas desse mundo. E outra coisa que é uma benção, duas coisas que são uma benção, nós devemos cuidar muito para não nos distanciar de Deus, que pode acontecer, que é ministério, e muitas vezes se focar muito a questão é família, deve sempre ter um equilíbrio. Tem as três, tem a hierarquia, primeiro Deus, depois família e depois a igreja em ministério. Depois o ministério. Se nós não tivermos isso bem estabelecido, nós viramos cristãos, não viramos cristãos, viramos religiosos. A gente começou a fazer algo no automático, né? Já tá ali, tá tocando do jeito que tá e assim vai tocando. E é por isso que a gente vê muitos ministérios ruins, porque a base, o primeiro ministério que Deus dá é a família. Sim. E tu tem que cuidar da tua família, se tu não consegue cuidar dos teus, como é que tu vai? Se tu não consegue cuidar da tua mulher, da tua filha, do teu filho, da tua família, como é que tu vai cuidar de outras famílias? Porque quando se é líder de congregação, quando se é líder de distrito, ou presidente de igrejas, tu tem que saber lidar com o povo. Sim. E se tu não consegue lidar com a tua própria família, se tu não consegue cuidar, não consegue amparar, tu não tem como cuidar e lidar com a vida de outras pessoas. E tem um texto que tem que estar escrito na testa das pessoas que têm um chamado ministerial, que é Tito. Quero achar aqui. Completando o que o Daniel falou sobre os frutos do Espírito, a gente vê que é nítido que realmente o fruto do Espírito é amor. Sim. E o amor, ele se resume em todo o resto. Se só o amor, não precisa nem dizer o resto, porque se tu ama teu irmão, por mais que teu irmão te bata, tu não vai bater nele, porque um dos frutos do Espírito é mansidão. Sim. Temperança, bondade. Então o amor, tudo isso é derivado do amor. Cristo, ele resumiu toda a lei tudo em amor, porque se tu ama o Pai, se tu ama o próximo como a ti mesmo, tu não vai trair, tu não vai mentir, tu não vai roubar, tu não vai matar, tu vai ter o teu próprio autocontrole. E aqui o texto que é mais toda a Bíblia tem o foco, mas esse aqui precisa para ministros, que é Tito 1, versículo 5 em diante, que daí ele fala das qualificações para um verdadeiro ministro de Deus. E uma das coisas que ele mais fala é a questão da criação de família, os filhos obedecer aos pais e não trazer escândalo, e a esposa também não trazer escândalo, ter um cuidado familiar. Por quê? Porque daí assim ele não envergonha o evangelho de Cristo. Sim, não suja, né, o nome. Não suja. E isso que é um problema, porque muitas vezes a ideia que as pessoas têm fora, eu que, por exemplo, eu vi várias pessoas de fora, na minha escola, coisa assim, eles têm uma ideia, um preconceito acerca da igreja, acerca do cristianismo, que muitas vezes é real em muitas igrejas. Sim. Que eles vivem, e muitos viveram a igreja. Só que daí tu vê que, por exemplo, eles focavam muito mais na roupa do que no espírito, do que na alma da pessoa. Focavam muito mais nos usos e costumes do que na alma da pessoa. Fazia uma transformação fora, mas não dentro. E machucou aquela pessoa de certa forma que não quer nem voltar mais. Sim. Às vezes não é nem só pela vestimenta também, mas até por jeito de tratar, por falta desse amor que a gente tá falando agora. Por falta desse amor, entendeu? De palavras que ferem,
de palavras, sabe, afiadas mesmo, que sem entendimento e sem, como é que eu posso colocar a palavra, sem um cuidado necessário, entendeu? Eu conheço pessoas que assim saíram e estão até hoje fora por conta disso, por palavras que machucaram, entendeu? Palavras ditas ali E as palavras são duras. É uma espada, não de correção, porque a palavra dura de correção, ela é necessária, né? A palavra da palavra mesmo da Bíblia, ela é necessária, a palavra de Deus é necessária e ela machuca, porque tem que haver, né? Esse corte, esse renovo. Agora, palavras de ignorância fora da Bíblia em si, aí tem um poder gigante de desviar, né, almas. Tem diferentes tipos de público dentro de uma igreja. Tem aqueles que já estão há mais tempo, tem aqueles que estão começando e tem aqueles que estão visitando. Eu não posso cobrar de um visitante, se entra uma menina dentro da igreja, eu não posso dizer que ela não pode entrar dentro da igreja de short e de chinelo. Eu digo, vem como tu estás. Sim. Vem como tu estás, porque é importante que ela venha e tenha o primeiro contato dela, e que o primeiro contato dela com a igreja, o primeiro contato dela com Deus, seja diferente. Ser bem recepcionada pelo porteiro, ser bem vista na igreja ali, se sentir querida. Porque muitas das pessoas que entram na igreja a primeira vez, meu irmão, elas estão quebradas. A igreja é sempre utilizada como último recurso, como última saída. Então quando a pessoa entra, tem aqueles irmãos que gostam de apontar, e aqueles que estão apontando estão fazendo errado porque não são juízes, não foram constituídos juízes para julgar ninguém. Não cabe a nós, não cabe. Não cabe a nós ser juiz de ninguém. E eu não posso chegar assim, vamos supor um caso aqui, o irmão João tem 40 anos de ministério, o Daniel tem recém seu primeiro ano. E o irmão Daniel tá com uma pulseira no braço. Eu não posso chegar no irmão Daniel e dizer, meu, tira essa pulseira, senão tu não vai... Não, é algo que nós vamos trabalhar, eu tô usando a pulseira como um adentro só. Mas eu falaria que o irmão João já está um jeito diferente, porque o irmão João já tem um tempo de ministério, ele tem uma maturidade espiritual maior, mas o irmão Daniel está recém conhecendo a igreja, e muitos líderes, por falta dessa visão, têm jogado jovens, empurrado jovens para outros lugares. Infelizmente, igrejas que aderiram formas do mundo para dentro da casa do Senhor. Então não tem como o líder, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter esse tipo de visão, saber diferenciar sobre corte de cabelo, sobre brinco, sobre vestes. A palavra, ela tem que ser pregada, e a mudança vem do ouvir. E o que é ouvir? O ouvir da palavra. E o Espírito Santo de Deus vai gerando a mudança. Eu não posso querer mudar o irmão Daniel. Quem vai gerar a mudança, o irmão Daniel, é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, e a palavra vai gerar a mudança. Tem certos pontos que nós damos uma conversada, nós damos uma instruída, nós ajudamos, mas eu não posso chegar, botar o Daniel num cabide e querer moldar o Daniel à minha vontade, sendo que quem molda é o Senhor. E através disso temos jogado muitas almas para fora da igreja. Até porque uma pulseira, um brinco, uma calça, um vestido não vai salvar ninguém. Um terno não salva ninguém, uma gravata muito menos. As crianças nascem salvo e nascem peladas. Entendeu? Isso aí não salva ninguém, é algo que é fora, claro. É de usos e costumes, porque doutrina não é uso e costume. Sim. Roupa, né? Uso e costume. Não importa. É uso e costume, claro, a gente tem que estar debaixo de uma liderança, a gente obedece. No caso, tem que obedecer a liderança. Tu não é obrigado, tem várias denominações de vários usos e costumes. Tem a certa e errada? Não tem a certa e errada. Aquela que só usa saia não é melhor do que aquela que usa calça. Aquele que usa terno e gravata não é melhor que aquele que vai pra igreja de chinelo e bermuda, por exemplo. Não faz diferença. Entendeu? Porque a roupa não salva ninguém, é questão de uso e costume. É porque se fosse pelo terno, todos os políticos eram. Eu pensei e não falei. É porque só pra especificar melhor do que eu falei ali, pra caso alguém não entenda. O que eu tô dizendo não é que nós vamos aderir todo tipo de coisa dentro da igreja. Sim. O que eu tô dizendo é que tem um tempo de início dentro da igreja, tem o tempo do ministério, o tempo que a pessoa vai amadurecendo, assim como eu. Outra coisa que daí isso aí não tem tanto a ver com os costumes, mas muitas vezes eu já antevejo que muita gente vai dizer, mas Jesus foi ríspido. Mas se a gente for ver, a pessoa que Jesus era ríspido era com fariseus, era com falsos
falsos cristãos. Eram com religiosos. Com religiosos. Com religiosos que realmente ficavam vendo exatamente só pra isso. O jeito que tinha que orar, o jeito que tinha que ofertar, como que tinha que ir na igreja. Jesus estava no meio de prostituta, de ladrão, de leproso, coisas que aqueles que eram pra estar fazendo, ajudando, não estavam. Estavam cuidando somente da roupa, estavam cuidando somente de como tinha que orar, como tinha que fazer exatamente, não. E tanto que Jesus veio pra eles, né? E eles os negaram, então não adianta. Não tem. E outra coisa, nossa palavra tem que ser temperada com sal. Exatamente. A gente tem que entender, tem pessoas que tem um paladar que tu consegue falar com mais sal. Tem outras. Aguenta, mas tem outras que tu tem pressão alta, aí tem que botar um pouquinho menos. De açúcar? Tem que botar um pouquinho menos de sal. Um pouquinho menos. Daí, mais questão, muitas vezes a gente não tem interpretação. Sim. E a gente tem que ter outra coisa, não é porque tu tá mal, porque todo mundo tá mal. Às vezes a pessoa tá mal, tá coisa. Daí paz, senhor, paz nada! Onde já se viu isso? Sim. Tem que ter paz. Isso é outra coisa que o cristianismo diz. Que isso nós é um dos frutos do Espírito. É um fruto do Espírito. E não ser usado pelo Satanás, que muitas vezes nós deixamos ser usado nessas pequenas coisas. Aí é um ponto excelente que tu tocou. É um ponto excelente. No meu início do meu ministério, eu ouvi muito palavras sobre isso. Fogo estranho. Aí é que tá. O discernimento e tudo ali, né? Que tem os dons do Espírito, discernimento e tudo. Mas a gente vê assim, ó. Se o que dá legalidade ao Espírito Santo em nossa vida é a santidade, buscar a santidade, o que dá legalidade à nossa vida para Satanás usar é o quê? É o pecado? O pecado atrai, o pecado traz. O que seria pecado? Tudo aquilo que a Bíblia condena. Sim. E isso tem que ser falado, porque muitas coisas a Bíblia já estão deixando de falar. Sim. Tem que ser, pecado é pecado, nada ficará encoberto, Deus mostra tudo. Então, se o que dá legalidade ao Espírito Santo é a santidade e o que dá legalidade a Satanás é o pecado, o que te guia quando tu prega e tu tá levando uma vida dupla dentro da igreja? O que te diferencia quando tu está louvando e está descendo um fogo estranho na igreja? Porque tem alguém ali que está dando legalidade a um dos lados. Por mais que a igreja esteja em santidade, se alguém abre uma porta escancarada, o diabo vai entrar. Ele procura uma brecha e é sempre os mais fracos, aqueles que não oram, que não jejuam, que não buscam, e ele consegue entrar. Ele não vem e diz assim, João peca, vai lá e abre o teu aplicativo e peca. Não, ele joga gatilhos que tu sabe que tu vai olhar, que tu vai te começar a te coçar e tu acaba caindo. Lá na carta de Tiago, Tiago escreve, né, no caso, que o jeito que Satanás opera, né, que nós somos atraídos e seduzidos pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo. E por isso que acaba sendo tão fácil de cair, se não vigiar, é claro, né? Se não permanecer firme, no caso, e vigilante, sóbrio e vigilante. Porque imagina, uma coisa é Satanás vir te tentar com algo novo, outra coisa é ele vir, não é nem te tentar, é ele só vir colocar na tua frente, fazer com que tu enxergue aquilo que a tua própria carne já deseja. E por isso que tem que buscar sempre as coisas do Espírito e não focar em buscar as coisas da carne, né? Porque senão tua carne fica mais forte e aí vem o teu desejo, tu é atraído e seduzido pelo teu desejo. Débora diz ali na carta do Tiago que se tu é atraído e seduzido pelo teu desejo, ali é gerado o pecado. E o pecado sendo gerado, né, consumado, ali gera a morte. Então é uma sequência, né? Uma sequência. É uma sequência. É a mesma coisa que em Gênesis, que diz assim, né? E criou Deus os céus e a terra, ou seja, criou primeiro os céus. Sim. Primeiro as coisas do reino, depois as coisas da terra. E em Efésios 6 fala que nós temos o escudo da fé, até onde eu lembro. Peraí que eu tô procurando. O escudo da fé, com qual podeis apagar as setas inflamadas do inimigo. Sim. Se nós formos ver, porque a Bíblia traz a questão de ele atacar com arco, que seta eram flechas. Porque Satanás ele não consegue vir com um carão assim, não mais pelo sangue de Cristo derramado. Quando nós aceitamos Cristo, Satanás não consegue vir com um carão. Fica de distância, fica de longe. Portanto, que em Tiago fala que fica ao derredor, como um leão. E lançando flecha. Então, muitas vezes, por isso a brecha da fé. Muitas vezes a gente tá aqui defendendo, só que daí de um lado que nós não estamos prestando atenção, ele lança uma flecha, a gente fica aí. Aí atinge, aí machuca um pouquinho, vai indo, daqui a pouco tá fraco. E o interessante é que o mais interessante é que o escudo é da fé, mas a espada é da palavra. Que tu vai combater os ataques de Satanás com a palavra. E isso que é interessante, porque poderia ter sido ao contrário, poderia ter sido a fé, a palavra ser o escudo. Que afinal apagaria as flechas pensando, vê uma coisa não, mas aí tu vai atacar com a palavra. Vem aqueles pensamentos malignos, não vou fazer isso por causa disso, e repreendido em nome de Cristo. Tu ataca com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. E muitas vezes nós não temos isso dentro de nós. E outra coisa que o cristão
tem muito problema é diferenciar pessoas de fora da igreja e pessoas dentro da igreja. Porque muitas vezes a pessoa tá querendo pregar a Bíblia, e depois dá pra explicar melhor isso, pregar a Bíblia para pessoas de fora. Sim. E não pregar a Bíblia para quem tá dentro. Muitas vezes os cristãos, nós condenamos quem tá fora pela Bíblia, mas os que estão dentro, a gente não corrige pela Bíblia. Sim. E tem base bíblica para isso, né? Não para julgar. Não tu vir dizer, Daniel, tu vai pro inferno, tu vai dizendo assim. Não é isso. É dizer, irmão, vigia em tal ponto, irmão, tô preocupado. A palavra diz, se tu vê o teu irmão andar ao abismo, não deixa cair. Sim, então tem que ter esse certo cuidado. Tu tem que saber falar, aí tem que ter sabedoria no modo de falar. Porque se tu ama o próximo como a ti mesmo, se tu tá na beira de um precipício, tu vai cair, tu não vai querer que teu irmão caia também. Sim. Tu não se joga assim como tu não quer que seu irmão se jogue. Então o que tu não quer pra ti, tu não quer pro teu irmão, porque é empatia. Tu ama o próximo como a ti mesmo. E se tu ama o próximo como a ti mesmo, tu consegue amar o pai. Sim. Não tem como tu não amar o próximo e amar o pai. Sim. Não tem. Tu tá descumprindo um, e se tu tá descumprindo um, tu não consegue chegar. Isso que eu falei de pregar para pessoas de fora. Por exemplo, muitas vezes a gente pega a Bíblia, é a nossa luz. Para as pessoas de fora, muitas vezes não é luz. Para as pessoas de fora, não estão nem aí para a Bíblia. Daí a pessoa às vezes vai debater com alguém e fala, porque a Bíblia diz, a pessoa vai dizer o que eu quero com a Bíblia. A pessoa não dá o valor, quem dá o valor somos nós. Sim. E nós devemos meio que pegar essa palavra que Deus nos deu e passar para o próximo. Uma maneira que Deus nos use. Mas não pegar uma Bíblia e grudar na goela da pessoa. Não é assim que Cristo fazia. Sim. Não é assim que Paulo fazia. Tem que ter sabedoria também, né? Tem que ter a sabedoria do conhecimento. Tem que ter o conhecimento e adquirir a sabedoria para poder fazer da maneira correta, né? Isso sobre evangelismo. Para não sair metralhando, no caso, aqueles que não conhecem, como se estivesse condenando todo mundo. Como é que tu vai lançar uma palavra de fogo numa pessoa que está quebrada e triste, precisando de uma palavra de esperança, de assim renovo, como né? Paulo. Precisa de um braço estendido, não uma espada na garganta. Exato. Aí que entra o Espírito, que o Espírito vai nos revelar qual o melhor jeito de falar. E eu digo isso porque eu passei por isso pessoalmente. Eu acho que eu estava indo pregar numa congregação e eu fui abastecer o carro todo pregar. E eu senti fortemente o Senhor falando comigo, dizendo, volta lá e fala com ele. E eu tinha enchido o pneu do carro e tinha um cara sentado fumando. E tava olhando pro nada. E eu fui lá, botei o carro lá e volta lá. E aquilo me incomodou tanto quando eu fui lá. Quando eu me ajoelhei perto dele, assim, eu comecei a falar, não te preocupe, comecei a falar. E aquele cara manteve os arminhos e começou a chorar. E ali foi uma palavra de esperança que foi dita pra ele ali. Sim. Se for me lembrar de tudo, eu não me lembro. Porque praticamente foi o próprio Deus falando com ele, foi o próprio Espírito dando um consolo pra ele. Não sei se ele era desviado, nunca vi ele. Mas eu dei ouvidos à voz do Espírito Santo que me guiou ali. Eu falei com ele, voltei pro carro e segui meu rumo. Então tem muita gente que... Isso é dar ouvido à voz do Espírito. Tem muita gente que olha assim, ó, vamos botar aqui uma prostituta. Tu vai pro inferno se tu não te arrepender. Como é que Jesus chegou na mulher samaritana? Sim. A sabedoria, por que ele dispensa os discípulos? Os discípulos estavam passando um processo, talvez acusariam, talvez apontariam, mas Deus... Não deixariam chegar não deixariam, exato. Até a conversa. Então ele dispensa os 12 e fica ali e conversa com ela. Sim. E ali tu vê a manifestação dos dons do Espírito, que através disso ali, vejo que tu é um profeta. E ela ali começa a reconhecer até que ele diz, esse Messias que vocês falam, eu sou ele. Eu acho lindo na parte do The Chosen quando ele fala isso, é lindo demais. Imagina, Jesus chega pra ti e diz, eu sou o Messias. Mano do céu, muito top. E o direcionamento do Espírito é muito importante pra isso. Sim. Porque nós temos, por exemplo, Paulo, quando ele foi pregar pra Atenas, que foi tipo uma das melhores pregações possíveis da Bíblia. Só que se a gente for ver, não surtiu efeito a pregação dele em Atenas. Se cometeu 2. E depois a gente vai ver as cartas de Paulo, que muitas vezes ele fala com o trauma de Atenas. Como se fosse aquela batalha que saiu mais quebrado. Que deu errado, né? Deu que errado. Não tão certo. E se a gente for ver, a Bíblia não diz que ele foi diretamente guiado pelo Espírito, mas que ele viu as estátuas da cidade e se indignou contra elas. Ele falou, vou pregar porque essa cidade idólatra, Só se vamos ver, a intenção dele era boa, só que não era disso. Mas não era esse momento. E daí ele usou a lábia dele. A lábia de Paulo era boa. Era boa. E nós vemos que é o Espírito que convence. Que nós podemos pregar, podemos ter a melhor retórica, mas quem converte é o Espírito. Portanto, que ali meia dúzia se converteram. E ele sai tipo, poxa, eu fiz o melhor discurso para os melhores filósofos
do mundo daquela época, os maiores entendedores do mundo, e é genial o que ele usou ali. Mas ele fica tipo, pô, nós vemos isso durante toda a vida. Efeito porque não é o homem que convence. Não é o homem que convence. E isso que é a questão, muitas vezes, a gente tem esse problema, que muitas vezes a gente, quando Deus nos manda fazer algo, a gente fica, eu sou muito pequeno. Ou, ao contrário, vou fazer acontecer. Tem que ter o discernimento. Porque muitas vezes tu pode ter a melhor retórica, mas Deus quer te usar pra tu falar, Jesus te ama. Só. E às vezes Deus pode te pegar, tu pode não saber nada de Bíblia, mas Ele quer que tu faça um estudo teológico inteiro pra aquela pessoa. E tem que ter esse discernimento. Tem que ter esse toque com o Espírito. Isso é muito interessante. Depois de entrar se der tempo, a gente pode entrar sobre a questão do Espírito. E eu tenho uma passagem que eu amo. Fala aí, depois eu falo. O ouvir do Espírito é muito importante. Porque às vezes a gente não sabe o que vem daqui a uma hora. A gente não sabe. Eu pretendo ir pra casa, o irmão pretende ir pra casa, o João vai fazendo estudo, alguma coisa, não sei. Mas nós temos planejamento para daqui a pouco, mas a gente não sabe o que vai acontecer de fato. E eu digo isso porque um dia eu fiz um estudo sobre uma palavra. Fiz ali Salmos, estudei. E pá, cheguei no fim. Falei, amém, beleza. E no outro dia eu fui visitar uma congregação. E a irmã me olha assim, ó, o irmão Bruno com uma palavra. Eita. Só que um dia antes o Espírito tinha dito pra mim, estuda essa palavra. E eu levei aquela palavra. E eu pude falar com propriedade que eu tinha estudado aquela palavra. Então Deus me usou naquele local ali pra falar. Sim. E eu falei, e eu fui entregar o microfone, e irmão, pode orar. Eu recém estava começando o ministério, imagina, mas eu falei, eu pego a vergonha, ponho debaixo do braço, ela vai comigo. E ali eu comecei a orar. Só que eu comecei a sentir não tremi, mas eu comecei a sentir um fogo. Começou a queimar. E começou a vir propriedade, começou a vir. Não era uma oração de Senhor, meu Deus, não, era uma oração com autoridade. E ali eu senti realmente Deus usando para fazer aquela oração. Porque a gente vê muitas orações frias, Senhor, meu Deus, guarda. Mas as pessoas têm que orar com propriedade, com autoridade. Porque a oração é uma ferramenta que tu fala diretamente com Deus. E o que tu falou ali do relacionamento que tu teve. Eu tenho, pra mim são 2 testemunhos que pra mim são incríveis nesse sentido. Que um dia eu tava aqui em casa, orando, gosto de fazer minhas vigílias de noite, só eu e eu. Daí eu tava ouvindo colocar uma música ali, eu orando, e isso é interessante. Eu só senti uma coisa assim, abre em Isaías 6, que a música que tava tocando também é Isaías 6. Eu fiquei, tá bom. Tá. Abri Isaías 6, olá. Abri Isaías 6, escrevi um textinho de Isaías 6, daí eu fiquei, legal, bom estudo, fechei o caderno, fechei a Bíblia, bora, mimi. Daí eu fui dormir. Daí no outro dia tinha como é que é o nome? Uma consagração de manhã, um culto de manhã. E quando eu tava lá, sentado, levei o que eu falei, vou levar o caderno, que é o caderno que eu também anotava as pregações. Daí chega uma irmã e fala, João, tu pode falar uns 5 minutos? Posso Daí, estar aqui, eu ela. tinha toda a palavra escrita, certinho. E essa questão, muita gente fala, Deus falou comigo. A pessoa pensa, uau, abriu o céu, desceu Jesus. Não é. Jesus chegou. Pode ser que pode aconteça. Mas a maior parte não é assim. A maior parte não é assim que A maior acontece. parte é quase uma sugestão do Espírito. Basta tu ouvir, né? Basta tu ouvir. dar Tipo, do nada. ouvido. E outra, foi quando eu tava na igreja, na outra igreja lá. Pô, daí, vai sair, tu lembra? Eu lembro. Que daí eu tava lá, daí eu senti, abre em João 9:10. Eita, abri em João 9:10. Li João 9:10, tá. Daí eu li desde o começo, porque vou ler em casa. Bom, fechei. Daí esse abençoado do nada me chega. Tu pode falar uns minutinhos? Eu falei, posso. Eu vejo com a Bíblia aberta, Tá aqui. Mas aí que tá, pode ver, tu sentiu. Mas Deus também sentiu de te chamar. Eu digo assim, ó, eu ainda questionei a Deus uma vez no culto, Senhor, é a tua vontade que eu tô fazendo? Porque tu pode ver, quando eu tô dirigindo o culto, eu fico folhando toda a igreja, eu fico perguntando para Deus, Senhor, quem eu chamo? Para quem eu dou oportunidade? A quem eu devo chamar? E eu fico assim, perguntando para Deus. E um dia, a tua tia estava sentada ali, e eu cheguei do lado dela, eu falei, Senhor, eu estava sentado e digo, Senhor, quem é que eu chamo para ler a palavra introdutória? E fiquei. Aí eu senti de chamar ela. Eu falei, mano, lê uma palavra introdutória? Ela disse amém. E quando ela se levantou e foi fazer a leitura, ela disse assim, ó, continua ouvindo a voz de Deus. Por quê? Deus diz pra mim que eu ia ler uma palavra introdutória antes de sair de casa. Eu digo, não, Senhor, eu tô cansado, chega aqui que tu me chama. Então ali eu vi que eu realmente tô...
A gente tem essa dúvida geralmente. Sim, a gente tem esse. Não é por. É um temor que a gente tem de fazer algo que não vem de Deus. E ali eu vi que eu estava ouvindo a voz de Deus e que eu estava no centro da vontade dele. Que aqueles que eu estava chamando era da vontade do Senhor. Porque o altar, nós temos que ter muito cuidado com o altar. Porque o altar ele é um lugar santo, onde a gente cultua a Deus, onde a gente entrega sacrifício de louvor, onde a gente entrega muito jejum aberto, entregue, onde é pregada a palavra do Senhor. Não é de qualquer maneira que sobe no altar. E muita gente vê muitas quedas hoje por pessoas que não estão preparadas, está assumindo um trabalho e está caindo ministerialmente. Isso eu aprendi muito com o nosso pastor distrital. Quando eu cheguei na sede, ele chegou junto, eu já colei nele para aprender, porque ele já tem um tempo, aprendi muito com ele. Então se eu pegar uma pessoa que tem 1 ano de ministério e querer colocar para cuidar uma congregação, um departamento, alguma coisa, é quase certa a queda dela, porque ela não está preparada e o inimigo está vendo ela na frente de trabalho e ele vai vir que nem um trator por cima. Se a pessoa não está firmada mesmo, ela vai cair. E aí, no caso, eu seria responsável pela queda daquela pessoa. E Tito fala isso, fala que não é para colocar pessoas muito novas na fé, porque elas poderiam se soberbececer muitas vezes. Porque, tipo, a pessoa tem que ter um preparo, tem que ter um relacionamento com Deus. Ela tem que primeiro provar, tem que ter aquele momento primeiro provar, só aproveitar a presença, só aproveitar o reino de Deus, aproveitar essa questão. E depois de um tempo, Deus vai trazer essa pessoa para o trabalho. Até o próprio Paulo teve isso. Sim. A gente leu a Bíblia. Se afastou, ficou anos? Sim, ele ficou 3 anos fora. E depois ele foi para Antioquia, ele ficou como subordinado dos irmãos. Depois de 3 anos, os irmãos mandaram ele para pregar. Mas ele teve um momento de aproveitar, um momento de se aprofundar. De se encher, de ter uma base, sim, né? E o cara já tinha base bíblica. Sim, ele era mais estudioso que qualquer um. Sim, mas há uma teoria também, eu acho interessante essa teoria, talvez o irmão possa concordar ou discordar, que talvez Paulo tenha estudado com Jesus, porque eles eram parelhos de idade. Paulo estava sempre na sinagoga aprendendo aos pés de Gamaliel. E Jesus também estava na sinagoga. Então há uma possível... Eles podem se encontrar. Podem ter se encontrado. Mas, entrando nesse assunto, é meio complicado porque Jesus passou a infância dele em Nazaré. E tem 2 coisas. Nazaré é muito longe de Jerusalém. E além do mais, Paulo ele é de Tarso, que é uma região que não é nem Israel, é uma região grega, que hoje em dia é a Turquia. E nessa região, normalmente o que acontecia? A criança ela ficava até os 13, isso é cultura mais daquela época. Tem um livro bem legal aqui que é Paulo de Tarso, que fala só sobre... Não, Apóstolo Paulo. Que é um livro que meio que ele conta a cultura da época com a história de Paulo. Junto, né? Junto. Daí, por exemplo, ele conta a história de Tarso, a região de Tarso. Tá? Tarso, só simplificando, é uma cidade gentílica, muito romana, muito grega. Portanto, que ela era uma das poucas que tinha constituição própria. Naquela época, no Império Romano, era meio difícil. Mas o que acontece? Daí, mas Tarso... Paulo também era reconhecido como romano. Sim, ele tinha cidadania. Ele tinha cidadania romana. Provavelmente os pais dele, pelo que eu me lembro, compraram a cidadania e como ele é filho, ele ganhou de graça. Portanto, ele diz, eu tenho desde o nascimento da cidadania romana. Por quê? Porque a família dele provavelmente era rica e se mudou para Tarsis para vender tecido, que naquele lugar os tecidos eram muito famosos, muito caros os tecidos de Tarsis. Daí acontece, em Tarsis, ele ficou mais ou menos até os 13 anos. Daí com 13 anos ele teria ido a Jerusalém para as festas, para ir uma festa. E depois dos 13, ele poderia ficar em Jerusalém aprendendo aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, pra quem não sabe, ele é... Às vezes a gente lê na Bíblia e a gente fica, o cara é sábio. Mas ele é reconhecido até entre os judeus. Ele é descendente do criador dos fariseus. E apesar dos fariseus a gente ter uma ideia ruim deles, eles eram os mais santos daquela época, de certa forma. Estudiosos também, né? Eram mestres, sim, né? Mas a gente vê que não eram todos, né? Até porque Nicodemos era fariseu também, não era? Sim. Mas essa questão. Mas ele era um. Ele também é um professor. Um professor, ele era um sim, mestre. Mas né? ele mas tem a passagem que ele defende Jesus também ali na. Sim. Então não dá pra englobar, tipo, todos os fariseus como ruim. Isso é uma coisa errada que muitas vezes. E tem parte na Bíblia que fala que o fariseu perguntou pra Jesus. O fariseu perguntou: o que é pra fazer pra entrar no reino dos céus? Daí Jesus fala: amar a Deus como a ti mesmo e o homem como a si próprio. Daí o fariseu fala: muito bem, Senhor, isso é verdade. Daí Jesus olha. Não tá longe o reino do céu. Fui eu que escrevi. Titi não tá longe o reino do céu. Tá certinho. E essa questão dos fariseus, falando um pouquinho deles em si, eles eram... Só examinando da época, a gente tinha 5
a quarta filosofia, tem que lembrar. 4 filosofias, que eram os fariseus, os saduceus, os herodianos e os zelotes. Depois a gente fala dos fariseus. Os saduceus, eles eram mais focados no tempo. Mas os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles focavam mais na liturgia do templo, mas eles não acreditavam em ressurreição, que era um princípio básico que o próprio Jesus falou: você não acredita em ressurreição? Tá viajando? Sim. E depois tem os herodianos. Os herodianos, eles eram mais políticos. Eles eram um partido apoiador de Herodes. E depois nós temos os zelotes, que, portanto, que Flávio José chama eles de a quarta filosofia. E os zelotes, eles eram terroristas, sem papas na língua, eles eram terroristas mesmo. A tal ponto que, tipo, os esquadrões suicidas foram criados pelos zelotes. Que, tipo, digamos que tu fosse um senador romano, alguém muito importante em Roma, estivesse em Jerusalém e eu fosse um zelote, eu ia lá, de boa com meu manto, se eu passasse perto de ti, eu ia com uma faca e te matava. E eu ia ser morto depois. Sim, era um fanatismo religioso, louco. Mas o importante era cumprir a missão. O importante era cumprir a missão. Você é um extremista? Um extremista, e tem várias questões. Então tu examina essas 3, tu já vê que cada uma tem seus problemas. Um é um partido, o outro é um grupo terrorista e o outro não acredita na ressurreição. A doutrina rasgou. Então desses partidos, os fariseus de fato eles eram os melhores. Por isso que, se a gente for ver, Jesus critica muito eles. Porque se sentiam, porque eles eram os melhores, e se sentiam os maiores e os melhores, né? E o interessante é que a cultura daquela época focava em uma coisa, que é riqueza, dinheiro. Muitas vezes a pessoa abençoada era aquela pessoa que era rica, que ela dizia que era a mais próxima de Deus, muitas vezes. A cultura dizia isso. Daí acontece, quando Jesus fala pro jovem rico, lá que mais fácil entrar, não fala pro jovem rico, mas fala mais fácil entrar um camelo num buraco de agulha do que um rico no reino dos céus. Nós devemos entender o seguinte, que depois ele vai falar, nós vemos um desespero no olhar dos discípulos, que falam: então quem é que vai se salvar? Se a gente for ver o que ele estava dizendo, a pessoa mais santa que vocês acham que é santa, ela não entra no reino dos céus por si própria. Daí os apóstolos: como é que a gente vai se salvar? Como é que a gente vai ser salvo se ele, que é muito mais santo do que a gente, não vai ser salvo? É difícil pra ele, imagina pra gente. Pra nós. Daí Jesus ele lança a pedra e fala: mas para o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então o que ele estava dizendo é o seguinte: pode não ser possível, mas através de mim, através de Deus, é possível a salvação. Basta crer, ter fé e seguir, né? Sobre essa parte da Bíblia, minha teoria, minha interpretação mais a favorita dessa. Claro, tem aquela coisa que o buraco da agulha era um lugar onde o camelo tinha que passar, mas minha favorita é essa aí, essa interpretação bíblica. Nós devemos sempre cuidar disso, que muitas vezes a elite da santidade, a elite da religião, não vou falar nem do cristianismo, da religião, sempre foi questionado por Cristo, sempre foi questionado muitas vezes por Paulo. Por quê? Porque nesses centros, nesses lugares, se a pessoa não se cuida, vira hipócrita. Por quê? Porque é foco. Só pensar o seguinte: se caísse, por exemplo, um pastor muito importante, reconhecido, todo mundo conhece ele, vamos dizer o Billy Graham, que já morreu, digamos que ele fosse pego em adultério, ia ser um escândalo. Então, normalmente, as pessoas que estão à frente em evidência, elas são foco. Viram alvo, né? Fica um foco nelas. Sim. Não é à toa que nós temos muitos casos de pastores, padres que, e a gente não esconde isso, que infelizmente tiveram casos de pedofilia. Sim. Pastores aqui no Brasil, fora do Brasil, padres aqui, fora do Brasil, por quê? Porque é o foco das pessoas. E acaba aparecendo, né? E aparece. Como tá no foco, acaba aparecendo as sujeiras. A igreja, por que a igreja? Por que a igreja é mais cruel? Porque a igreja tem que ser irrepreensível. Sim. Não pode sair dela desses escândalos. Por mais que nem o Daniel falou, é composta por humanos, pessoas, e as pessoas são falhas. E a Bíblia fala que ai daquele que por ele entraram os escândalos. Porque essa questão, eu gosto de pensar que nós somos a propaganda de Cristo, nós somos a propaganda do reino dos céus. E para nós sermos a propaganda do reino dos céus, nós devemos viver uma vida de acordo com o reino dos céus. Uma vida irrepreensível. Né? E o que acontece? Quando eu saio dessa linha, eu sou uma propaganda negativa. Que eu vou falar o seguinte: o reino dos céus é tão bom, mas eu tô pecando, olha só que nave. Às vezes prega o reino dos céus e vive outra realidade, vive outra coisa. Não adianta, né? Que nem lá em Efésios, se eu não me engano, 4 e 5 ali, que diz, Paulo descreve, né, vários itens ali de como ser santo. Pô, não pode mentir,
não pode haver sair da nossa boca palavras torpes, né? De baixo calão, ficar falando palavrão, ficar de gracejos, palavras de duplo sentido, ficar fazendo gracejos, falando gracejos, participando, né, de rodas que ficam participando de gracejo. Isso tudo ele descreve ali como a pessoa faz para ser santa, né? Os requisitos, é como se fosse um checklist de pontos que tu tem que cumprir para ser santo. Se tu não tiver aquilo ali, se tu não cumprir, se tu não parar de mentir, não parar de gracejo, não parar de cobiçar o que não é teu, não parar de fazer as coisas que ali descritas estão, né? No caso, ficar falando palavrão, essas coisas tudo, não vai ser santo. E aí lá a Bíblia também diz, não me lembro o livro ali, não sei se é Gálatas, não, acho que não, que diz aí que sem santidade ninguém verá a face de Deus. Romanos? Acho que é Romanos. Que sem a santificação ninguém verá Deus. E é difícil, é muito difícil, mas é necessário. Aí não adianta, e isso acontece dentro das nossas igrejas, dentro, né, do nosso convívio. Acontece, às vezes a gente fala isso, mas a nossa realidade é outra, acaba vivendo outra, acaba mentindo, acaba cobiçando, acaba só ficando falando gracejo, só piada, só palavras de duplo sentido, e não vai ser santo nunca. Não e tem o mais como. importante, que nós não fazemos isso pelas pessoas do mundo, pelas pessoas de fora, ou pelas pessoas dentro da igreja. Nós fazemos isso, nós devemos, não é que nós devemos fazer isso por amor a Cristo. Nós devemos entender que quando nós pecamos, nós estamos cuspindo na cruz. Cuspindo no sangue de Cristo, dizendo, ó, só do que tu me libertou, eu tô voltando. Oba! Olha lá eu lá. Daí pode dizer, mas João, muitas vezes é difícil. Mas tu lutar contra, tu se basear na Bíblia, tu andar pela Bíblia, não tem caminho melhor. Não. Porque tu olha Paulo no final da vida. Pô. Imagina tu dizer com toda alegria, pode mandar ler, pode me matar, pode fazer o que quiser. Mas eu vou pra Cristo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé, imagina, né? Sim. Chegar no fim da vida assim com a certeza de que tu fez o que era pra ser feito. Sim. E tu ter a certeza plena que o teu trabalho foi concluído e que dali tu vai pro céu. Aí ele disse, e agora só é me aguardada a coroa da vitória, né? Sim, coroa da justiça. Coroa da justiça, isso aí. Que não é só pra mim, ele diz, sim, mas pra todos aqueles que vencerem. Mas é todos aqueles que vão até o final, porque pra te vencer tem que ir até o final, não é parar no meio do caminho. Sim. Né? Esse que é o ponto, é o tu ir até o final. Tu se limpar todos os dias, se renovar todos os dias e ir até o final, chegar até o final no caso. E outra coisa, para as pessoas que falam que o cristianismo é uma fé falsa, ok. Nós devemos entender o seguinte: o cristianismo é uma das poucas ideias, religiões onde as pessoas entregaram de fato a vida por isso, vida por Cristo. Sinceramente, Paulo, se fosse algo falso, por que Paulo iria deixar ser decapitado? Ou Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque se fosse algo falso, por que ele ia dizer, me crucifica, eu tô mentindo, mas me crucifica? E outra coisa, matar por algo é muito fácil. Sim. Nós temos que matar por uma ideia. Tem pessoa que mata por... Veja, eu vi uma notícia de uma criança que matou porque perdeu um jogo. Daí tu vê essa bizarrice, matar por algo é fácil. Mas tu morrer, tu entregar a tua vida por algo, isso é fé. E nós vemos, por exemplo, em Lyon, houve um caso em que o imperador mandou... eu acho que foi o cônsul, o líder da região, pegou vários cristãos na época do Império e botou na fogueira, vários. E ele se assustou no fogo. Ele se assustou porque ele ouvia, não eles gritando, mas eles cantando. Nós tem vários exemplos na Bíblia. Sim. Vários exemplos na Bíblia. E pra mim é lindo ver a história dos mártires. Sim. É lindo. Pô, Estevão. Começa a ler, dá vontade de chorar, tu começa Sim. a ver aquele cara. E o mais legal ali é que diz, mais incrível, né? Não é nem legal, é o mais incrível, que diz ali que a face dele resplandecia, que as pessoas que viam ele, que estavam na volta ali, né, vendo ele falar, se apavoraram porque viram que parecia que ele tinha o semblante de um anjo, né? Sim. Que diz ali, imagina ele falando com toda a convicção, com toda a fé que ele tinha, foi apedrejado e mesmo sendo... Isso que é o amor. Sim. É aí que entra, se a gente como cristão não vai surgir dentro de nós do nada, é um exercício, né? Sim. Tem que criar. É uma escolha, na verdade. E tu tem que criar. É um exercício que eu digo porque tu vai ter que criar. Não é da noite pro dia, mas tu vai ter que criar. Imagina as pessoas jogando pedra nele. Imagina, e ele poderia amaldiçoar, poderia se levantar, sair Sim. correndo talvez, poderia praguejar. E amaldiçoar talvez fosse até justo. Entendeu? Mas não, cara, ele amou até o fim. Pô, ele foi justo.
até perdoa o os pecados fim, deles. entendeu? Pô, e aí viu os céus abertos, Sim, pai, e imagina. o Senhor assentado à destra do trono de Deus, imagina, é coisa incrível. Temos Coisa que pegar incrível. nós devemos pegar essas histórias. Que Porque é lindo ver essas histórias. Sim. O Daniel falou que refletia, parecia um anjo. E isso é uma coisa que se aplica a nós. Porque o que nos diferencia de ser cristãos? Não é porque nós carregamos uma Bíblia, não é porque andamos de terno e gravata, não é porque nós vamos no culto e damos glória, que nos diferencia ser cristãos. O que diferencia é quando uma pessoa nos olha e vê assim, olha assim, mas tem algo diferente em ti. Tu é crente, né? Quem nunca ouviu isso? Sabe por quê? É que nem o Romanos 8,15 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo afirmando que nós somos filhos de Deus. Certificar, ele é afirmar com certeza, é tu dizer assim, ó, esse aqui é filho de Deus, e as pessoas olham e vê que tem algo diferente em ti. Elas vê que tem algo diferente. Isso sim é ser cristão. As pessoas olham assim, que nem o Daniel falou, podia sair correndo, podia amaldiçoar, mas ele não fez, porque o amor, ele ama, o amor ele não sente ódio. Então Estevão não sentiu ódio por aquelas pessoas, ele dizia, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem isso, né? Então ele teve amor por aquelas pessoas, porque ele sabe o preço que custou as almas dela. Cristo derramou seu sangue por elas. Então ele sabia que Cristo amou aquelas pessoas, e Cristo amou os que o crucificaram, os que o cuspiram, os que o sacanearam dando esponja lá com vinagre para ele. Cristo amou aquelas pessoas também. Por mais que elas não estivessem libertas, não conhecessem a verdade, porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então ali, isso sim é um fruto do Espírito Santo, o amor. E o que Estevão sentiu ali foi amor. Então ali reflete o que diz em Romanos 8,15, que o mesmo Espírito de Deus testifica com nós que somos filhos de Deus. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Tem todas as... E tudo isso aí se encaixa com as questões das histórias de pessoas. Sim. Nós devemos... A Bíblia é o centro da nossa fé. A gente tem que analisar. A gente tem que analisar. E outra coisa, nós devemos também entender que o cristianismo, a fé em Cristo, que Cristo, ele influenciou na história, em todo momento. Nós temos casos de, por exemplo, na época de 1700, eu acho, 1600, 1700, houve um caso de 2 guris, que eles eram missionários. Eles se tornaram escravos para pregar o evangelho entre os escravos. Nós temos casos depois ali na perseguição de Roma, bem antigamente, havia um homem, não me lembro quem era, eu acho que é Orígenes, que era um dos patriarcas da igreja, e os patriarcas da igreja são muito importantes. Ele, quando ele foi questionado pelos romanos, os romanos chamaram ele de ateu e fala abaixo dos ateus. E ele olhou para os romanos e falou, abaixo dos ateus, apontou para todos eles. Daí ele falou o seguinte, nega o teu Cristo que daí tu vive. Daí ele falou, eu sigo a Cristo há 83 anos. E ele não me fez mal algum. Por que agora eu iria lhe fazer mal? Nós vemos a fé dessas pessoas. Nós devemos ter a fé dessas pessoas que morreram, que viveram por Cristo. E o amor também, né? O amor. Imagina o amor que esse homem não tinha. Imagina ele. Isso que nós devemos pensar. Será que nós como cristãos, nós estaremos né? lá? E temos esse grande amor, essa grande fé. E não vem me dizer que não está acontecendo hoje em dia isso. Há perseguições em todos os lugares, de níveis e níveis. E o mais legal, o mais bacana assim, de se pensar é que isso tudo não é algo que é derramado em nós e que da noite pro dia acontece. Exato. Né? Que nem a Bíblia diz, crescer na fé e na graça. Se tu tem que crescer na fé e na graça, então é algo que tu tem que buscar para crescer, né? Não é algo que colocou e deu. E o amor é a mesma coisa, o amor ele tem que ser praticado. Cara, é de igual modo no casamento. Se tu parar de praticar o amor no casamento, tu não é casado ainda, né? Não. Mas o Bruno aqui já é. Se tu parar de cultivar o amor, é que nem uma planta. Se tu parou de cuidar dela, parou de colocar água, parou de, entendeu? De aparar ali onde tem que aparar, ela vai morrer. O amor é a mesma coisa num relacionamento físico, entre irmãos, entre parentes, entre marido, né, e mulher. E é a mesma coisa com esse amor. Porque ali, se eu não me engano, cara, se eu não me engano, não, 1 Coríntios 13 diz ali que ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor,
de nada valeria. Ainda que eu tivesse a fé gigante, de tal modo que eu mandasse um monte se levantar e ir para outro lugar, se mover as montanhas, e não tivesse amor ou caridade, né, em algumas traduções, de nada valeria. Interessante. Entendeu? Então que não... a fé que ele falou, tipo, você faz a língua dos anjos, se você tivesse um acesso espiritual imenso gigantesco, e não tivesse, do que adianta? Do que adianta, entendeu? Se eu imagina, e às vezes a gente pensa, acreditar em Cristo, acredita em Cristo. Tu tem fé em Cristo, mas tu ama Cristo? Não, e aí que entra uma coisa muito boa pra quem tá assistindo, vai se identificar. Porque a gente fala, não, eu amo sim, amo Deus, amo Jesus sim. Aí lá, não me lembro onde tá escrito, mas é na Bíblia, não me lembro qual é o livro, que diz ali, acho que 1 Pedro, se não falar a memória, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Porque como é que tu pode, aí é o que a Bíblia diz, como é que tu pode falar que ama a Deus a quem tu não vê e não amar o teu irmão a quem tu vê? Entendeu? E aí, tá, mas como assim? Como eu devo amar? Daí volta pra 1 Coríntios 13, o amor não inveja, o amor não é contencioso, o amor ele é paciente, o amor ele não visa o próprio ganho, ele visa o ganho do outro. Então é esse amor, entendeu? E às vezes dentro da nossa igreja, dentro do nosso, quando eu digo dentro da nossa igreja, é dentro do nosso convívio, né, entre irmãos no caso. Cara, isso às vezes inveja, às vezes contenda, às vezes briga, às vezes, querer ganho em cima do irmão, visando só o próprio ganho, né? Não, eu vou lá, vou ajudar o João. Mas eu só vou ajudar o João porque eu sei que ali na frente eu vou precisar dele ali, ó, em tal assunto, e ele é capaz de me ajudar nisso. Tu não tá amando o teu irmão, tu tá agindo por interesse. Entendeu? Não é o amor que 1 Coríntios 13 descreve. É aquele amor que não inveja, é o amor que tudo suporta. Pá, tá difícil. Aí entra essa questão de perseguição que a gente tava falando ali. Pô, tá difícil. Como é que tu vai suportar a perseguição? Que nem esses que são perseguidos até a morte, Estevão e os mártires, tudo ali. Como? Somente com amor, porque o amor, ele suporta todas as coisas, ele aguarda, né? Ele passa por todas as coisas, ele é paciente, ele não inveja, ele não é contencioso. Então tudo se resume no amor, que o Bruno falou ali, tudo se resume no amor. O interessante é que o amor na Bíblia é uma ação. O amor é uma ação. Não é tipo, eu te amo. Não é um sentimento não vago. É um sentimento. Só ele. Muito mais atrelado a ações. Porque se a gente for ver, por exemplo, Jesus disse, tu me ama, segue meus mandamentos. Se tu não seguir meus mandamentos, tu não me ama. Ou seja, tu tem que fazer algo pra amar. É uma ação. Pedro, tu me amas? Apacentar minhas ovelhas. Sim. Pedro, tu me ama? Cuida da minha ovelha, tá aí. E é isso. É ação. E essa que a gente fica, eu não amo, irmão. Tu pode não sentir, mas faz ação, por amor. A ação, exatamente. Como os irmãos falam muito. O irmão Daniel, tá louco, o irmão Daniel, me machucou muito, eu não quero mais falar com o irmão mentiu pra mim, fez ladaia com o pastor lá, claro que é um exemplo, é só um exemplo. Mas a palavra fala que eu tenho que perdoar e amar, né? Perdoar, se tiver que perdoar 70 vezes 7. Mas é o irmão Daniel, tá, eu perdoo, eu amo, mas Daniel lá, eu aqui. E se Jesus falasse isso pra ti? Tá, eu te perdoo, mas é tu lá e eu aqui. Então não é assim que a banda toca, não é assim que o evangelho vai funcionar. Claro, tem um adendo. A Bíblia diz, se possível, viver em paz com todos. Se possível, na medida do possível que tu conseguir, vive em paz com todos. Às vezes não é possível, a gente sabe que não é possível. Às vezes as coisas são grandes demais e acaba não dando pra viver junto. Mas o perdão, ele tem que acontecer, né? Que nem o viver em paz com todos. Não significa que eu vou me assentar à roda com aqueles que, né? Não, isso não significa isso. Mas significa que eu entro na igreja A e saio, eu tô em paz com eles. Sim. Eu vou no shopping A e volto, eu tô em paz. Eu vou na casa do irmão A, com os parentes do irmão A e volto, eu tô em paz. Eu ando em paz com todos. Não significa que eu tenho que ter convivência, né? Exato. Conviver diariamente. Até porque Jesus tinha paz com todos, por exemplo, mas não vivia no meio dos fariseus. Não, ele vivia ali no meio dos 12, e intimidade tinha com 3 só. E tem que ter colocando lá dentro ali, é que tipo, não é tipo, só explicando melhor ali, colocando melhor o que eu falei, não é tipo, o que eu quis colocar é dizer assim, ó, tipo, tô bem com o Daniel, perdeu o Daniel, mas eu vejo o Daniel virar cara pro Daniel. Sim. Não. Isso não pode acontecer. Paz, né? Meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Não vai ser aquela coisa melosa, vamos pra minha casa, não. Vai ser uma amizade, vocês vão se dar bem, porque tu perdoou e tu ama o teu irmão, mano. Não vai ser aquela convivência de pegar uma coisa e levar pra casa. E não só com os irmãos também, porque Jesus coloca isso, né? Tu não tem que estar em paz só com teus irmãos, não tem que cumprimentar só teus irmãos, porque isso de igual modo também os ímpios, que nem Jesus disse, fazem da mesma maneira.
Que exemplo tu estaria dando se tu só cumprimenta aquele que tu ama, aquele que tu realmente convive? Isso os outros também fazem, entendeu? Então tem que estar em paz com todos, se possível em paz com todos. Com os que te perseguem, com os que é irmão, com os que não importa. E se tu sabe que quando tu vai conversar com aquele irmão, sempre dá ruim, não dá aquele passo, Deus abençoe. Mas até a própria palavra fala. Evita o conflito. Eu não sei aonde fala exatamente, mas diz também pra te não frequentar toda hora a casa do teu irmão. Sim. Para que ele não enjoe de ti, fala mais ou menos assim. Não é pra te estar todo dia na casa do teu irmão também, pô. Tá todo dia de segunda a segunda, teu irmão vai enjoar de ti. Esse assunto é um assunto muito bacana. Provérbio tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque que nem, olha só, se tu vai ter uma conversa, isso aí serve para nós três aqui e para todos, né, que estão ouvindo. Vai ter uma conversa, a conversa se toma um rumo calorosa, vamos assim dizer. Se o irmão tomou um rumo caloroso e tu tomar um rumo caloroso, deu a fogueira, bum, na hora. O provérbio diz o quê? Que tem que ser manso. O sábio, né? O sábio, ele termina com o conflito, ele não bota a lenha na fogueira, vamos dizer assim, no nosso ditado popular, né? O sábio, ele age dessa maneira. O tolo não, o tolo falou A, o tolo fala B, o outro tolo vai falar C. Vai lá, corta a lenha pra botar e daqui a pouco só tá crescendo. E aí faz de uma tempestade no copo da água E muitas vezes debate a gente tem que... Eu por experiência própria, eu descobri em alguns debates que quando sopra gritaria, quando o povo começa a gritar, brajar, ninguém vai se convencer. Tu pode ser a pessoa mais correta do mundo. Não adianta. Vão começar a gritar? Deixa que teve assim, ó. Eu conheci uma guria no trabalho lá. Eu trabalhei lá, talvez o Dani conhece, eu não vou falar o nome dela. Conversei muito com ela, eu debatia muito com ela. Ela tem uma visão totalmente diferente da minha. Só que ela tem a cabeça muito bem centrada naquele pensamento dela. Ela sabe colocar o pensamento dela sem impor a ti aquilo que ela está pensando, mas ela questiona, ela pergunta o porquê, por que isso sim, por que isso não. Então ela é uma pessoa, ainda até brincavam, o divã é divã agora aí. Aí eu, não, é um debate, mas não era um debate que se acalorava, não era um debate que partia com uma ignorância. E a gente debatia horas ali, às vezes o mesmo assunto, e dentro desse assunto eu aproveitava e acabava colocando a palavra de Deus. Sim. No que eu conseguia colocar a palavra, no que eu conseguia evangelizar, era através desse debate eu usava. Porque, como Paulo também fazia, né? Paulo, ele via o povo, ele diferenciava, ele saberia como falar. Ele dependendo de como era o povo, ele falava de um jeito, dependendo de como ele falava de outro. Ele via a linguagem que ele tinha que se expressar para poder lidar com aquele povo. Sim. Então nós também temos que entender que a brecha que a pessoa dá para ti, tu vai usando para plantar semente, falar da palavra de Deus. E a principal coisa é ações, é tu fazer. É uma ação. Porque, tipo, como eu falei, do que adianta... Imagina se Deus só falasse, eu te amo. Não fez nada, eu te amo. Tá, Deus, me ajuda aqui. Não, eu te amo. Deus, acabou. Eu te amo. Deus é o único que poderia ter feito isso. Mas Ele nos chama a ação porque Ele fez a ação. Imagina se Deus ele fala, eu amo o ser humano. Eu não me sacrifiquei, não fiz nada, deixei ele lá. Ou pior, destruí ele. Eu te amo. O amor de Deus é demonstrado em ações. Quando Ele vem, desce à terra. Que é a maior demonstração, o ser onipotente desceu à terra e se fez carne. Todos os milagres que Jesus fez não foi pela própria onipotência, mas pelo poder do Espírito Santo. Por isso que depois ele diz lá em João 11, eu acho, que ele fala o seguinte, vós fareis coisas maiores do que eu fiz, obras maiores do que as minhas. Então, e outra parte ele fala o seguinte, que isso é muito importante para quebrar a religiosidade, para quebrar o elitismo na igreja, que é o quê? Marcos 16, 17. Todos esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e se beberem ou pegarem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Isso não é uma meia dúzia, isso é para todo mundo. Todos, né? Todos aqueles que creem. Todos que creem. Isso, daí, por exemplo, tu pode dizer não, mas eu acho que acabou naquela época. Irmão, se Jesus disse que é para todos, é para mim, é para ti, é para todos. Aí tá, mas faz muito tempo, sim. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra sim. Não passará, entendeu? Se for não assim, tem, a Bíblia não se contradiz nunca. Sim. Nunca. Às vezes a gente até pode pensar, isso aqui,
isso aqui a Bíblia se contradiz. Não, na verdade tá faltando entendimento em ti, porque a Bíblia não se contradiz nunca, na verdade ela se completa, ela se agrega, né? Sim. Em cada parte. Voltando um pouquinho do que nós estávamos falando ali sobre aquilo, sobre a conversa calorosa, né? Eu tô lendo um livro muito bom sobre liderança, e aí ele disse que realmente ele usa até essa passagem, se não me falha a memória. Quando a conversa toma um rumo diferente, quando a conversa ela toma um rumo diferente, e tu, sendo uma pessoa sábia, vê que tá tomando um rumo diferente, a atitude, a ação mais importante e mais sábia de tu tomar não é querer contestar, não é querer provar por A mais B a tua teoria ou o que tu tá falando. O que é mais correto, se tu identifica que aquela pessoa ela já tá tomando um rumo totalmente diferente, é tu, vamos encerrar a conversa por aqui. Aí a gente conversa depois, porque daí diz aqui, ó, em Provérbios 14:7, sai da presença de um homem tolo quando não achares nele os lábios do conhecimento. Quando a conversa começa a tomar um rumo, essa pessoa praticamente ela tem falta de, como é que eu posso dizer? Autocontrole. De autocontrole, porque não tá conseguindo seguir o rumo, né, normal. Geralmente quando a pessoa ela começa a se exaltar, é porque também falta muita sabedoria, porque uma pessoa que é sábia, ela vai seguir os princípios da sabedoria, que é o livro mais sábio que tem na Bíblia, é de Salomão aqui, Provérbios, né? Então, Eclesiastes também é incrível. Cantares tem que saber ler. Provérbios aqui... Tem que saber ler Cantares. É lindo Cantares, mas tem que saber ler. Provérbios ele é um manual, cara, é um manual de como quer ser sábio. Beleza, bora. Segue o que tá aqui. Entendeu? Quer ser tolo? Beleza, segue o que tá aqui, porque também diz o que o sábio faz e o que o tolo faz. Entendeu? Então, é coisas simples, mas é que nem tu falou, coisas que requerem atitude, entendeu? Não adianta eu me dando, não, eu sou sábio, não, eu me considero uma pessoa sábia. Mas daí, num conflito, tu tá lá brigando, batendo boca, às vezes, não, acontece com a gente tá batendo boca. Eu me considero sábio, mas que nem diz aqui, meu pé se apressa pra fazer o mal. Como é que eu vou ser sábio, sendo que aqui diz que o tolo se apressa, que o pé do tolo, né, o pé do ímpio ele, ó, corre pra fazer o mal, em vez de desviar do buraco, corre em direção a ele, entendeu? Abraça. Se joga. Entendeu? Pô. E o princípio da sabedoria é saber ouvir. Tu pode até não concordar com a pessoa, mas se põe naquele lugar e ouve. Senta e ouve. Portanto que muitos... falar, né? E outra... Tardio pra se irar, tardio pra falar, mas esperto, os ouvidos tá aberto, atento pra ouvir, no caso. Sim, tu tem que, mesmo que aquele conhecimento tipo, não vai te trazer valia, pode ser algo que vai até mal pra ti. Sim. Tu tem que saber filtrar, tem que saber entender. Que nem doutrinas, ideias que são erradas, que a gente consegue que é errado. Mas tu pode, se tu ouvir, tu fica, tá bom, tá repreendido, em nome de Cristo. Ó, você tá falando aqui, ó, aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que abre muito seus lábios terá destruição. Sim. Entendeu? Então, tem que ser tardio em irar-se, tardio pra falar, mas muito atento pra ouvir. Sim. Preparado pra ouvir, né? E é isso, onde a gente tem que, antes de ser mestre, seja aluno. Sim. Nós devemos ser aluno. Mas o problema é que com a tecnologia de hoje, muitas vezes a gente fica correndo. Tipo, tem que ser mestre. Porque na verdade hoje temos pregadores de telefone. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que vêem uma pregação e saem pregando em cima daquilo ali. A gente vê médicos de telefone que querem ensinar o médico a trabalhar, porque eu vi um vídeo na internet, no YouTube. O médico, né, que maratonou Grey's Anatomy. Exato. Tem o físico do Big Bang Theory. Não. Aprendi muita coisa. Aprender, mas tem umas coisas que ele fica... eu sei. Então, agradeço muito hoje a presença do João aqui na sua casa. Eu tô sempre aqui. Mas infelizmente já vem chegando a fim mais um podcast. Mais um não, né? O primeiro podcast. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, com a graça de Deus. Em nome de Cristo. Não via acontecendo hoje. Ele estava correndo atrás de equipamento. Mas para a honra e glória do Senhor eu tenho que dar esse testemunho, porque eu teria que comprar uma mesa de som para fazer. E eu estou sem dinheiro. E eu orei ontem à noite e pedi para Deus. E Deus atendeu. Me enviou a mesa. Estamos gravando através dela, para a honra e glória do Senhor, com a mesa. E para você que nos assiste, não esquece de curtir, seguir o nosso Instagram, se inscrever no canal do YouTube e acompanhar no TikTok também, acompanhar no nosso perfil, para não perder nada, tá sempre por dentro, acompanhando, compartilha com seu amigo, com seu pai, com seu parente, e não deixe de nos seguir lá, seguir também o irmão Daniel,
o irmão João. Vamos deixar na descrição do vídeo. E para a honra e glória do Senhor, mais um podcast vem chegando ao fim.